SNTT, Nil, nosso vereador aqui também, Kaique e André, nosso secretário, enfim, estamos aqui para esclarecer. Estamos aqui nesse momento com relação à polêmica, como eu falei inicialmente, da questão do transporte coletivo. Quando nós assumimos a prefeitura aqui, nós tínhamos apenas 7 ônibus rodando, ônibus e micro-ônibus, não vou dizer exatamente quantos ônibus ou micro-ônibus, ao todos eram 7 e totalmente degradados. As pessoas já não estavam nem usando tanto o transporte coletivo. Fizemos um contrato emergencial, né? E trouxemos essa empresa, a Romastur, na época, 12 ônibus, tudo lá, seminovos, né? Inclusive com acesso a deficientes físicos e tudo mais. Logo depois nós já temos 21 veículos rodando na nossa cidade. É bom que fique claro, no nosso contrato, em nenhum momento foi questionado a questão do pagamento da gratuidade. As taxas que a tarifa que era paga pelo usuário cobriria também a gratuidade, né? Inclusive outras gestões, ninguém nunca pagou gratuidade aqui em Santo Antônio de Jesus. E só que de um período para cá começou a haver uma redução dos ônibus, o serviço começaram a cair e nós conseguimos um recurso, todos sabem, né, do governo federal, que era para cobrir a questão da gratuidade, principalmente no período da pandemia. Então nós conseguimos R$900 mil com o governo, 899, mas eu estou arredondando, com o governo federal, que repassamos 100% para a Romastur. Só que esses recursos, ele fez a doação de 30 pontos de ônibus, que foi aproximadamente R$150 mil. Então ficaram restando ainda livre para ele, 750 mil. Livre não. Livre ficou os 900, então R$750 mil, certo? Que foram os pontos de ônibus. Só que mesmo assim, com esses 750, já que ele comprou esses pontos de ônibus, não houve melhora no transporte. Daí eles inclusive solicitaram, né, o pagamento da gratuidade, né, mas nós vimos e falamos com ele que não existia nenhuma obrigatoriedade até aquele momento, porque não tinha lei que desse respaldo para o pagamento da gratuidade. Nós mandamos para a Câmara a lei. Em nenhum momento pedimos a retirada da Câmara. É bom que fique claro isso aí, porque houve muita polêmica quanto a isso, dizendo que o gestor teria feito pedido de retirada, teria retirado o projeto da Câmara, o projeto de gratuidade. Não houve em momento algum a retirada do projeto, ficou lá. O trâmite normal ficou 1 mês e pouco, 2 meses, eu não sei precisamente o tempo que ficou, mas o projeto foi aprovado. Nós vamos sancionar, está dentro do prazo, e a partir da sanção desse projeto de lei, sim, aí passa a ser devido à gratuidade, porque aí sim está regulamentado e nós vamos sim pagar a gratuidade, desde que ele atenda todos os requisitos que tem no projeto, na lei, entendeu? Para pagar a gratuidade, tem que atender a todos aqueles requisitos que estão lá na nossa lei. Era até para ter trazido aí. Mas, gente, uma das coisas que criou-se muita polêmica, que foi desviado os recursos, a empresa teria quebrado porque comprou esses pontos de ônibus. Isso não é verdade. Eu acho que aquelas pessoas que estavam questionando isso deveriam pedir na prestação de contas dos 750 mil restantes, já que ele comprou 150 pontos de ônibus. E em nenhum momento
foi pedido isso. Nós até solicitamos aqui, mas a contabilidade nunca foi apresentada aqui para a nossa gestão, para a nossa administração. Então, nós queremos sim que cada vez mais possamos melhorar o transporte coletivo, melhorar tudo na nossa cidade. E o transporte coletivo não é diferente, até porque são pessoas que precisam, são pessoas que de menor poder aquisitivo e com certeza precisa de um transporte coletivo de qualidade. Mas estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Nós estamos aqui com o pessoal aqui, todo mundo. Eu vou passar aqui para o Dr. Marcel para falar um pouco sobre essa questão, e qualquer dúvida estamos aqui para esclarecer. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Marcel, sou procurador do município desde 2010, né? E estou como procurador-geral desde 2011. Então eu conheço todo o histórico desse emblema, né? dessa problemática do transporte coletivo aqui no município. Quando chegamos, estava sendo formalizada uma licitação no ano de 2010, que só foi finalizada em 2011, e foi a primeira licitação aqui de transporte coletivo aqui no município. E foi contratada uma empresa licitada em 2011, e essa empresa ela prestou serviço aqui durante um ano, mais ou menos, e no ido de 2012 foi descoberto que a empresa ela fraudou documentação na licitação. E por causa disso, naquela época, nós tivemos que formalizar. Nós chamamos o Ministério Público, né, para conversar, explicar toda a situação. Foi cancelado o contrato em 2012 com a empresa, e no dezembro de 2012, mais ou menos, foi formalizado um TAC com o Ministério Público, justamente para que possibilitasse o município contratar uma empresa emergencial para fazer o serviço não podia parar, né? E esse TAC tinha dezenas de condicionantes, o município cumpriu e contratou à época a empresa, a Origo, né, na época, em 2012. O TAC condiciona que o município formalize uma licitação, né? Tudo bem. No ido de 2014, mais ou menos, 2015, o município iniciou um procedimento de licitação para contratar uma outra empresa, citada corretamente. Enquanto isso, a Origo já exercia o seu trabalho. E 2014 ou 2015, não me recordo muito bem a data específica, mas foi aberta essa licitação que foi suspensa por uma decisão judicial. Essa decisão judicial dizia o seguinte: olha, o município tem que licitar realmente o transporte coletivo, mas para isso deve fazer todo um planejamento, deve haver todo um planejamento de georreferenciamento, para a verificação de rotas e todo o planejamento para que seja bem subsidiado o sistema de transporte coletivo aqui no município, né? Questão de tarifa, questão de quantas rotas deveria ser e tudo mais. Então, essa licitação de 2014 foi suspensa em 2015. E o município deveria contratar uma empresa ou então fazer com os seus próprios servidores esse estudo. Passou-se os anos, o município não fez esse estudo, né? Passou-se 2016, 17, 18, 19, 20, e agora em 2021 foi iniciado o procedimento licitatório para contratar essa empresa para fazer o estudo completo. Em 2021 houve, salvo engano, 2 tentativas de licitação, né? E as 2 foram desertas. Licitação para a contratação da empresa para o estudo, não a contratação do transporte coletivo em si. Foi deserta a licitação 2 vezes, e em 2022, agora no final de 2022, a licitação ela teve sucesso. E aí o município realmente conseguiu contratar uma empresa para fazer esse estudo. Essa empresa é a Intraf, algo assim, e ela realmente iniciou o trabalho, né? Agora em janeiro desse ano, iniciou o trabalho, não sei se foi janeiro, tem culpa até falar melhor, iniciou o trabalho e vem realizando esse trabalho. É um trabalho complexo, é um trabalho que demanda muita expertise, né? Verificar a questão de rotas, georreferenciamento e tudo mais. E a empresa vem realizando esse trabalho para fundamentar uma licitação para a contratação de uma empresa de transporte coletivo. Ou seja, não é simples a contratação de uma empresa para exercer o transporte coletivo aqui no município. Precisa ter todos esses passos. A exigência da lei e a exigência dessa decisão judicial de 2014, 2015, que nos obrigou a fazer esse procedimento.
Então, a situação hoje o município tem um contrato emergencial com a empresa Romasul. Esse contrato emergencial, não houve nenhum tipo de apontamento à época que foi formalizado. O Tribunal de Contas ele recebeu a documentação dessa dispensa emergencial. O município, inclusive, respondeu judicialmente porque a empresa que saiu anteriormente, ela achava que deveria continuar. O município respondeu judicialmente, o judiciário concordou com o município sobre a forma de contratação, né? E hoje existe uma contratação emergencial. O fato que nos foi apresentado a contratação emergencial, o contrato emergencial, ele não está sendo realizado há algum tempo. Esse é o fato que nos passou, que foi passado para a gente. O que fazer? Como eu disse, o que tem que se fazer é uma licitação. Mas enquanto não houver licitação, o município vai ficar sem transporte coletivo, ele vai retornar o que era antes, que era a questão de autorização para vans e etc. O ideal para a gente se a empresa ela não conseguir exercer o seu trabalho a contento, e isso foi referendado essa semana retrasada, aliás, por uma decisão judicial. Existe uma decisão judicial que obriga a empresa a cumprir o contrato emergencial, sob pena de multa diária de R$10.000. Mas o município já depois do prazo de cumprimento dessa decisão judicial, o município já percebeu que a empresa não está cumprindo com o contrato formalizado. Então, a intenção do município hoje destratar com a empresa, rescindir unilateralmente com ela e fazer uma nova contratação emergencial. Essa contratação emergencial ela vai ter que obedecer os trâmites legais, tem que haver publicidade desses atos, é isso. E nós estamos acompanhando todo esse procedimento, nós estamos falando, a PGM, a Procuradoria, está acompanhando todo esse procedimento para que a população ela tenha realmente o que ela deseja, que é um serviço bem realizado. Então, é importante falar esse histórico aqui, porque não é um tema simples. O município, aí eu falo, não gestão aqui, mas falo município, há 12 anos ele era dependente, deveria realmente ter realizado uma contratação da empresa há muito tempo, está entendendo? Deveria ter realizado uma licitação para o transporte coletivo há muito tempo, não o fez, isso 12 anos, certo? Mas o que pode-se dizer agora, e tem comprovação documental de contratações que eu fiz, é que está se tomando os passos para a realização de uma licitação. Esse é o objetivo. A licitação, ela vai ter que averiguar toda a questão da subsídio realmente, né, da viabilidade financeira, porque nós sabemos hoje que é uma problemática nacional de que as empresas de transporte coletivo elas não conseguem sobreviver somente com a tarifa pública. Isso não é problema de São Jesus, em Salvador você vê isso. Exatamente. Existem dezenas de outros municípios que da mesma forma, que repassam subsídio para essas empresas, para sustentar realmente o transporte coletivo. Então, esse estudo é justamente para dizer o seguinte: olha, o município, vocês precisam fazer dessa forma para que consigam prestar o serviço da forma correta. Então, a gente está aqui para mostrar realmente esse passo a passo, né, para responder aos questionamentos, os questionamentos realmente de fato estão acontecendo. E é isso. O município está sob fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas do município, do Poder Judiciário, já e até o presente momento não existe nenhum tipo de ação específica contra o município que diga que há algum tipo de irregularidade nesses procedimentos, certo? Há questionamentos que nós estamos respondendo, mas não existe nenhum tipo de ação judicial específica que diga: olha, foi feito dessa maneira errado, houve algum tipo de
licitação ou o que for. Não existe hoje, de fato, nenhum tipo de procedimento desse. Agora, Marcel, tem um questionamento que estão se fazendo bastante, e aproveitando a oportunidade que você está falando sobre isso, sobre essa questão do processo administrativo, que, segundo informações, essa contratação da Romastu teve 3 sócios em comuns nesse processo emergencial. Que de fato você poderia falar sobre esse assunto? Que já é uma pergunta que todo mundo está falando aí, questionamento. Questionamentos existem, tá certo? O que eu posso dizer hoje é os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, por exemplo, a gente recebeu recentemente um questionamento do Tribunal de Contas, mas ele focou somente sobre a prorrogação do contrato emergencial, que a lei fala em 6 meses e a gente vem prorrogando durante algum tempo. Existem precedentes jurídicos, claro que a gente não vai fazer isso a da lei só porque o município quer e pronto. Então, existe uma fundamentação do porquê disso. Eu até pergunto porque está discutindo aqui, certo, são 6 meses do contrato emergencial, e depois de 6 meses, se o município não conseguir fazer a contratação de licitação, mas se da culpa dele, o serviço vai parar, não vai ter mais serviço. Então, hoje, o que existe de fato é um questionamento do TCM sobre o prazo do contrato. Eu falo 3 sócios em comuns da mesma empresa, né? Isso aí, eu só ouvi pela imprensa, até agora a PGM não foi questionada nada sobre isso. Nenhum órgão de controle do Ministério Público, do Tribunal de Contas, nem nada assim, questionou sobre isso formalmente. Se vier a questionar, nós vamos analisar, vamos responder. Se houve algum tipo de equívoco ou o que for, vai ser respondido, entendeu? E será enfrentado na época correta, no momento certo. Bom dia a todos. Luciane, secretária de Administração e Planejamento do município, assumindo essa pasta no dia 1º de janeiro de 2023. Mas, diante de toda a celeuma que foi veiculado nos serviços de WhatsApp, Instagram, nas rádios, nos últimos tempos, eu não podia me furtar a estudar todo esse processo para poder defender aquilo que eu acredito. E eu, quando defendo alguma coisa, é porque eu quero ter a certeza do que eu estou fazendo e a certeza do que eu estou defendendo. E não é pelo fato de eu ter ingressado no serviço nessa gestão em janeiro e essa contratação ter sido realizada em 2021 que eu ia me furtar em defender aquilo que eu estudei, que eu olhei, né, e que aprofundei para poder estar aqui fazendo essa defesa. Inclusive, fiz essa defesa em uma rádio aqui da cidade, de um programa de meio-dia, onde eu assegurei, né, de que eu conheço esse processo de dispensa que foi realizado pelo município, que teve todo o aval da Procuradoria Jurídica do município, do jurídico que é contratado para a nossa licitação, acompanhado todo esse trâmite também pelo Ministério Público. E eu tive cuidado quando eu ouvi falar, né, dessa denúncia de que eram 3 sócios e eram uma mesma empresa. E eu posso te afirmar que os documentos que foram apresentados ao processo consta os quinais e as empresas diferentes. Certo? Se houve alguma coisa por trás lá, se existe sócios da mesma empresa, a gente não tem conhecimento, até porque nós não pedimos, né, esse tipo não é necessário. Inclusive foi pontuado por um dos vereadores da cidade que uma das pessoas que apresentava a votação que não era assinatura. E não nos cabe pedir, né, a conferência da assinatura e sim a responsabilidade daqueles que prestam as informações. Posso lhes garantir que o contrato de dispensa que foi realizado pelo município de Santo Antônio foi evado de toda a licitude, seguindo fielmente os trâmites da Lei 8666 para esse tipo de contratação de dispensa por emergência. Essa semana também eu ouvi nos rádios, né, a questão da notificação. A Santo Antônio foi notificado para apresentar no prazo de 20 dias a resposta referente a denúncias feitas. Não há isso. Posso garantir-lhe que é mais uma falácia
falsa daqueles que querem denegrir a imagem da administração. Eu estou aqui com o termo de ocorrência 06/2023 que recebemos do Tribunal de Contas. Esse termo de ocorrência foi aberto pela Inspetoria de Santo Antônio de Jesus, né, que acompanha as nossas contas, e fez com muita propriedade, porque é uma obrigação deles fiscalizar todos os atos da administração pública, e a inspetoria, preocupada com o prazo que já se arrasta desde 2012 desse contrato emergencial, nos notificou apenas sobre o prazo, e que isso vai ser alvo de uma tranquila defesa da nossa parte. Por quê? Porque a nossa gestão foi a única que está tentando realizar de forma correta a contratação da concessão do serviço público de nossa cidade. Foi a única gestão que fez a licitação para a contratação da empresa para fazer todo esse estudo de viabilidade, porque isso não é a gente quem quer, é a lei 8987/95, que é a lei das concessões públicas. Essa lei exige que, para se contratar a concessão de serviço público de transporte coletivo, é necessário previamente um estudo feito por uma empresa especializada, porque o município não tem competência, pessoas qualificadas para desenvolver esse tipo de trabalho. Nós fizemos essa contratação e nós concluímos essa licitação em abril, e a empresa começou a prestar serviço em junho. Já fez a primeira fase do contrato, a segunda fase, já está no desenvolvimento da terceira fase. Nós, essa semana, ligamos, o prefeito ligou para a empresa e pediu celeridade na prestação desse serviço, para que no máximo de tempo nós possamos abrir a nossa licitação. A nossa tão sonhada licitação vai ser concluída, e nós garantimos aqui, né, nessa coletiva de imprensa, que nós vamos concluir essa licitação e vamos trazer para Santo Antônio de Jesus a oportunidade de ter o único contrato lícito, legal, responsável e acompanhado tanto pela lei 866 como a lei de concessão, que é a 8987/95. Então, essa defesa, junto ao Tribunal de Contas, referente a essa notificação que recebemos, nós vamos ter tranquilidade na nossa defesa, até porque nós vamos comprovar que estamos ainda em um processo de dispensa, porque nós herdamos esse contrato, porque já se arrasta desde 2012. Né? E na última gestão, inclusive, que passou, que o prefeito herdou, não tiveram o cuidado de prorrogar, de fazer os aditivos do contrato, e aquele contrato com a Lorentu já estava vencido há muito tempo. Então, por isso, foi um dos motivos também que a gestão de Genival veio também a rescindir o contrato da Lorentu. Então, foi por dois motivos a rescisão do contrato da Lorentu. Tanto pela má qualidade que a Lorentu vinha prestando ao município, como a falta de legalidade daquele contrato da Lorentu com o município, haja vista que o contrato já tinha encerrado o prazo e a gestão que ali estava não fez os aditivos que a lei obriga a fazer. Então, é uma notificação tranquila, que nós temos 20 dias de prazo, nós já estamos apresentando a defesa, porque é fácil, a gente já vai demonstrar ao tribunal de que nós estamos a empresa já foi contratada para realizar os serviços técnicos que é obrigado a fazer pela lei de concessões, então logo seja entregue o termo de referência que essa empresa também vai nos oferecer, nos dá subsídio para publicar o edital dessa concessão do transporte coletivo. Desse processo que se avizinhou há pouco tempo, onde o prefeito, incansavelmente, eu digo incansavelmente porque foi assim, tá? Durante os últimos 15 a 20 dias, nós não descansamos para poder realmente passar para a população, de forma tranquila, de forma clara,
aquilo que deve ser passado, para que a população entenda, sem muito juridiquês, tá? sem muita linguagem rebuscada, mas o importante é você passar para a população aquilo que deve ser passado. Apesar de estarmos dentro de um cenário até de complexo jurídico, onde existem leis, existem normas, mas o importante é passar para a população, e isso foi muito bem esclarecido aqui pelo Dr. Marcel, que é o procurador-geral do município. A importância de Dr. Marcel no cenário do município é muito grande, e ele falou para vocês aqui, de forma bem clara, que nós já estávamos engateando há muito tempo com um contrato precário, vencido, que tratava, senhores da imprensa, e trata de um serviço público de natureza essencial, contínua e duradoura. Então, só para vocês terem ideia, os contratos emergenciais, eles são feitos para provisoriamente suprir aquilo que deve ser suprido, para que o serviço não possa parar, porque o beneficiário desse serviço somos nós, todos nós, usuários. É assim na saúde, é assim na educação, e não deixa de ser assim também no transporte público. Então, o prefeito Genivaldo, dando um corte nessa situação, diante de tantas polêmicas, que é muito bom, é salutar, porque a gente sabe que é papel de qualquer órgão da imprensa questionar, perguntar, e também dos vereadores, dos edis. A gente sabe que quando se coloca alguma situação referente a transporte público de natureza essencial, que é o transporte urbano, a gente deixar isso bem claro é muito importante. Bom dia a todos, amigos também da imprensa, aqui da prefeitura, prefeito, advogado e secretário, mas é uma forma até de a gente oportunizar, né, secretário Bittencourt, de falar ainda sobre essa polêmica que foi comentada nas redes sociais, o que mais se falou. E é um momento também de você voltar a falar sobre essa questão do PIX, que foi falado na Câmara, que foi dito e tal, e que tinha comprovação de WhatsApp. O que de fato aconteceu? Essa questão do PIX em relação a valores e tal. É um momento até de Bittencourt esclarecer isso mais a mim hoje. Marcos, na verdade, assim, você falou um momento até de esclarecer é bem complicado, porque eu já esclareci isso, já foi batido e rebatido por várias vezes, né? A gente não recebeu nenhum PIX para poder estar fazendo uso do bolso, no caso, investimos tudo que foi repassado, foi investido na administração pública. A gente não recebeu nada para poder estar negociando com o senhor Antônio Romastu, quem quer que seja. Não trabalho dessa forma, não trabalho fora da lei, trabalho sempre dentro das linhas, no caso da lei. Então, com isso, eu digo para ti, eu não entendo ainda por que essa discussão, sendo das provações do que eu já mostrei, do que já aconteceu. Eu fui para a Câmara, eu fiz questão de ir para a Câmara, eu não fui. Eu pedi para ser convocado para a Câmara, para poder mostrar o que estava acontecendo. Então, a gente não tem mais o que a gente está batendo. Já bateu tanto, sabe? Porque assim, bateu tanto na mídia, que a gente vê as mentiras, na verdade, reverberando como se fosse verdade. Deixa a gente triste com essas colocações. Mas eu acho que o processo, a sindicância foi aberta, o processo está transcorrendo, e vamos punir aqueles que têm que ser punidos, sim. E que pode ser também a empresa mesmo, porque as falácias têm que ser respondidas.